Vamos ficar de pé nessa noite, glorificar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Estamos no lugar certo de adorar e benzer o nome desse Deus maravilhoso. Aleluia. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará.
nessa noite, feche os seus olhos. Contemple a beleza da santidade do Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. Podemos sentir a presença dEle. Se você está aí pedindo, enche-me, usa-me, é porque você está disposto a se entregar diante do Senhor. Não deixa Ele realmente te usar, te encher, te transformar. Deixa Ele transbordar o Espírito Santo dEle sobre você. Saiba que se você está aqui nessa noite, você foi escolhido pelo Senhor. Você não está aqui por um acaso. O Senhor tocou no seu coração para que você estivesse aqui, louvando, exaltando, glorificando. Somente Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele sonda os nossos corações. Ele conhece o desejo do seu coração. Então declare para o Senhor o quanto você o ama, o quanto você deseja ser usado por Ele, ser preenchido pelo Espírito Santo dEle. Em nome de Jesus, vamos cantar mais uma vez. Peça a Ele, sonda-me, Senhor, quebranta-me, se quebrante diante do Senhor, que Ele está presente nesse lugar e Ele pode transformar o seu coração, a sua vida, a sua situação nesta noite. Aleluia. Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o qual eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, aleluia, Jesus. Obrigada pela tua presença neste lugar. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Paz, Senhor, irmãos. Esse é um momento muito especial, né, que a gente está aqui para contribuir com o Senhor, não é mesmo? A palavra que eu vou falar está em Marcos 41, de 21, de 1 a 4. Marcos 41, de 21 a 4. Marcos 12, perdão. Marcos 12, 21. Marcos 12, 41. A oferta da viúva. É a Bíblia, né? A palavra está muito pequenininha, a idade vai chegando, né? E sabe o que é? Essa é a passagem de Jesus. Aí está, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus. O povo ali lançava o seu dinheiro. Ora, muitos ricos
depositavam ali grandes ofertas, grandes quantidades. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou ali duas pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Chegando esses discípulos, Jesus mostrando esses discípulos, e disseram: veja, essa viúva pobre deu mais que todos ali, aqueles ricos lançavam ali, tudo que sobrava. Mas essa viúva deu tudo o que ela tinha, tudo de sua pobreza, todo o seu sustento. Aí Jesus chama seus discípulos e diz, ele não está interessado no dinheiro, nos dinheiros do rico, aquele dinheiro que lançava ali muitos, mas Jesus está interessado no nosso coração, não é mesmo? Aquele que dá com gratidão, aquele que dá com alegria, não é mesmo? Aquele que contribui. Você não precisa ser rico para ser generoso, não é verdade? Você tem que ter um coração grato, tudo Jesus te deu, né? Tudo que você tem pertence ao Senhor, né? Ele que te dá todo o seu trabalho, a força que você tem, não é mesmo? Jesus está ali observando o seu coração, ele chama seus discípulos, ele fala, essa viúva pobre deu tudo que tinha, essa tem um coração generoso, amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor, vamos orar, porque o Senhor é maravilhoso. Entrega o que é devido, entrega tudo o seu coração, que o Senhor venha assim multiplicar. Vamos orar? Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, dizendo que o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória. Pai, sonda aí o coração do Teu povo, Senhor, que eles possam sim, Pai, contribuir, Senhor, devido, Senhor, Teu coração, pela gratidão que Ele tem, que o Senhor tem cada dia abençoado ricamente, Pai, nossa vida, Senhor. Entregamos para Ti, Senhor, nossos dízimos e ofertas, Senhor. Pai, receba, Senhor, com gratidão, Senhor, que tudo seja para a honra, para a glória do Teu santo nome, Jesus. É que eu te oro e agradeço, Senhor. Obrigado por tudo, é no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de estar compartilhando hoje com os irmãos sobre a assinatura do Criador. Os irmãos, eu tenho me colocado recentemente muito o desejo de compartilhar com os irmãos alguns fatos muito importantes para a defesa da nossa fé. A impressão que se dá, a gente escuta aí, os nossos filhos escutam na escola, ou eles vão e escutam no diálogo contínuo, na televisão, nos jornais, e parece que já é definitivo, que a ciência já declarou que a fé foi desmontada e que a Bíblia já foi declarada definitivamente nula, não tem mais razão de crer e acreditar nessas coisas de antigamente, crenças assim, de gente que não entendia a verdade. O Senhor tem me colocado muito desejo então de compartilhar argumentos sólidos, firmes, como os irmãos já perceberam algumas das mensagens anteriores, argumentos assim bem importantes usados na defesa da fé. E na verdade, quem se encontra contra a parede hoje em dia é o secularismo, não é o cristianismo. É o inverso do que se crê popularmente, porque falam de uma maneira tão agressiva, desrespeitosa, com pouco caso. Os cientistas, que são diversos homens de Deus e pessoas que têm se voltado inclusive para o Senhor recentemente devido às novas revelações da ciência, eles têm perdido cargos em posições de universidade, cargos em posições de pesquisa, tudo isso para tentar conter um avanço inevitável da verdade, que tem recentemente cada vez mais confirmando a fé que nós queremos. É assim que eu gostaria então de pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Romanos 1, versículo 20, e você vai ver o que a palavra do Senhor já dizia, já no passado, em relação à criação de Deus, ao que Ele tem feito, toda a criação, como a verdade de Deus é proclamada assim,
até mesmo, não somente pelas Escrituras, mas, meus irmãos, pela natureza que declara, que fala, que anuncia a verdade de Deus e a grandiosidade do nosso Senhor amado. Amém? Os irmãos encontraram? Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Amém? Espírito de Deus, ministra aos nossos corações agora, abre a nossa mente e nosso coração, para entender a tua verdade, é o que pedimos em teu nome, Senhor amado. Amém, amém. E amém. Glória a Jesus. Irmãos, podem se assentar. Os argumentos em defesa da Bíblia, meus irmãos, são abundantes e inclusive tem conexões profundas também com a gente mesmo, como servos do Senhor, o nosso Deus. Ao longo dos anos, tem-se havido uma tentativa muito forte para combater o cristianismo, tentando forçar uma distância da ciência. Crer na Bíblia é não crer na ciência pura, ou se você crê na ciência, você tem que abandonar qualquer coisa religiosa, porque isso daí é um engano do passado, é coisa de crente que não pensava claramente, quando na verdade podemos sim ser crentes no Senhor e acreditar também no poder da ciência para explicar como as coisas acontecem. A ciência, inclusive, ela desenvolveu, foi com homens de Deus que procuravam conhecer a verdade de Deus, a mente de Deus, o poder criador de Deus, através dos sinais da criação. Só recentemente é que veio-se à tona, a partir daquele caro homem, Charles Darwin, que iniciou com a sua pessoa, essa maneira forçosa de dizer que podia se descartar e deveria se descartar tudo que tinha a ver com o cristianismo. O que eu quero que os irmãos entendam aqui é que a ciência, ao longo desses últimos anos, tem cada vez mais confirmado a nossa fé, tem dado um fundamento sólido para uma apologética segura contra ideias falsas e tudo aquilo que tenta intimidar a nossa fé no Senhor. A gente pode se colocar de pé em qualquer lugar com orgulho e dizer: eu sou um cristão e eu creio na ciência, eu sou um cristão e eu creio no que a ciência tem revelado agora, e ela tem falado e confirmado aquilo que eu creio também. O texto que nós lemos em Romanos 1 fala justamente sobre essa revelação geral, que está disponível para todas as pessoas em qualquer lugar ou época, sem nem sequer necessitar do evangelho. Deus já tem declarado de si mesmo a toda a criação, e falado de si através da perfeição da criação, de tudo que há, da beleza como as coisas são formadas, da interconectividade, de falado a respeito da maneira como existe a perfeição em cada detalhe desta criação. É a capacidade de Deus de se revelar através da nossa observação da sua criação e da nossa consciência, que sempre nos impele a algo melhor. É importante então deixar claro, meus irmãos, que ainda existe e vai continuar a existir uma resistência muito forte contra qualquer coisa que tente apontar a Deus, tente apontar para Deus. E essa resistência não vem a partir de fatos, ela vem sim de uma crença que há em indivíduos. Na verdade, tanto o cristianismo, como o hinduísmo, como o ateísmo, são todas religiões. Existe a religião do ateísmo, eles acreditam e eles servem ao Deus da ciência cega, não a ciência pura. Aqui estão alguns exemplos que eu quero compartilhar com os irmãos. São exemplos assim, bem concisos, simples, mas poderosos, que a ciência não, ou pelo menos o secularismo, não tem resposta para elas, e elas servem para tirar o fundamento de qualquer outro argumento que venha de qualquer secularista, de qualquer um que queira se fundamentar em cima simplesmente do que é material e físico. Eles perdem então argumento a partir desses mais importantes que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. E a questão
Esses argumentos que, na verdade, eles não vêm de mim, eu não sou cientista, ok? Mas gosto muito de ciência. E então, a partir de livros e a partir também de apresentações científicas, a gente pode trazer algo resumido para os irmãos, que inclusive devem usar em qualquer contexto para, em primeiro lugar, tirar o fundamento de alguém. Se ele não pode responder a essas questões básicas, então como é que ele pode criar então um muro em cima de algo que não tem um fundamento básico, para então fazer aquela construção de um secularismo, de um materialismo sem fundamento algum. Primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é o fato da origem de tudo o que há. É o conceito da criação ex nihilo, a criação do nada. É algo que nós já vimos na Bíblia, está presente lá nas Escrituras, a teologia bíblica e a cosmologia moderna, todos coincidem, se aproximam e falam que realmente houve um momento onde ambos, tempo e espaço, passaram a existir. Isso é muito importante, meus irmãos, porque na ciência, por muito tempo, havia uma versão profunda à ideia de que o tempo e o espaço tiveram um início. Era muito mais cômodo para a ciência pensar, não, o universo sempre existiu, tranquilo, por que a gente tem que duvidar disso? Mas finalmente veio-se à tona pela observação o fato de que tudo passou a ter um início, e agora é inquestionável essa realidade, não há como fugir dessa realidade. E novidade, a Bíblia há muito tempo atrás já falou que do nada Deus trouxe a existência. Do nada algo passou a existir. Durante séculos a ciência defendeu que o universo era eterno e estático, conhecido como modelo estacionário, de estado estacionário. Somente agora, recentemente, é que com a teoria da relatividade geral de Einstein, que a ciência passou a começar a entender algo novo, que houve um início absoluto. Mas Einstein mesmo, ele rejeitou esse aspecto de que o universo, ele passou a existir e ele... na sua resistência profunda por razões não científicas, mas filosóficas, ele adicionou um fator de ajuste para tentar, ou seja, a constante cosmológica, para tentar segurar ali o tempo eterno do universo. Mas continuamente as provas começaram a se acumular para mostrar, não somente para Einstein, mas para a comunidade científica em geral, que o universo sim teve um início. Até que alguém conhecido como Edwin Hubble, ele, com as suas observações, ele começou a descobrir, eu não vou entrar nos detalhes, mas eles conhecem como redshift, ou o desvio para o vermelho da luz, e Einstein, ele finalmente foi forçado a reconhecer a sua constante cosmológica como sendo o seu maior erro, o maior erro da sua carreira, porque ele havia tentado segurar o avanço da ciência simplesmente por questão filosófica, porque ele temia a realidade de que a ciência, de uma maneira tão absurda, estava regredindo na sua concepção e na concepção de muitos cientistas da época, regredindo aquelas ideias teológicas presentes na Bíblia. Isso não é ciência. Isso, na verdade, é simplesmente uma luta por continuar na cegueira. Aí depois continuaram-se a ver, e ainda hoje existe uma luta intensa por tentar manter a criação ainda, ou seja, o universo como eterno, como o tempo ainda sendo eterno. Você já deve ter escutado falar sobre o multiverso e a inflação eterna, e também deve ter escutado falar sobre modelos cíclicos do universo, todos eles também já confirmados, e não há como negar, não há como fugir da realidade que também existe a necessidade deles terem tido um início. Só que, na verdade, não há nem sequer como comprovar a existência de multiversos. Não há nem sequer como comprovar a capacidade do universo de expandir e regredir ao mesmo tempo e voltar como se fosse uma sanfona, voltando a crescer e a voltar ao seu estado inicial. Dessa maneira,
a ciência volta a dobrar os seus joelhos e reconhecer, não tem como fugir de que houve o início para o universo. E se você quiser calar a boca de qualquer um que comece com história, você diz, espera aí, a Bíblia, sem saber de nada do que nós conhecemos hoje a respeito de ciência, ela já falou há tanto tempo atrás que Deus, com a sua palavra, criou tudo o que há, matéria e tempo. E a ciência hoje reconhece. E como é que você quer fazer pouco caso do maior milagre que existiu, o passar a existir de tudo que há hoje? É assim que a gente começa calando a boca de qualquer materialista. Todos eles comprovadamente necessitam de um início, e todas essas teorias e todas essas tentativas, elas não conseguem reverter a questão da origem da informação e da matéria. Em nenhuma situação consegue se fugir do início do tempo e do espaço. Para fugir de Deus, eles acabam então criando uma situação e um grande problema, que na verdade você vai inclusive ler em qualquer livro de um ateu, você vai ler essas palavras, que tudo é acaso, é coincidência, não existe razão para nada, a gente surgiu e a gente vai desaparecer como uma coincidência do universo. Então, a física moderna, ela quer tirar a razão de todas as coisas, tirar a razão inclusive do existir. Se não existe razão para o termos sido criados, para o universo que há, e simplesmente é tudo uma coincidência, então tudo passa a se ser simplesmente relativo. Não existe um fundamento sólido, nem sequer para crer, para acreditar, para esperar, porque nada tem razão intrínseca. A Bíblia não diz apenas que Deus criou a matéria, mas ele fala que Deus criou o próprio início de todas as coisas. O tempo passou a existir. Na física moderna, isso foi a origem da expansão do espaço e a origem do tempo. E antes desse evento mesmo do tempo e do espaço, como nós já sabemos, não havia nada. Inclusive antes era conhecido como, ou agora é conhecido como a singularidade, aquele momento onde numa fração infinitesimamente pequena de espaço e de tempo, dali tudo passou a surgir. Agora, vale a pena abrir um parênteses aqui para os irmãos, porque existe uma briga insistente entre criacionistas da Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga, esse debate superficial sobre a rejeição de um Big Bang, ou aceitar o tempo longo, o tempo breve. Meus irmãos, isso é superficial. O Senhor, na verdade, é aquele pintor que pode criar um quadro antigo ou um quadro jovem da mesma maneira. O que importa é a sua técnica. Então o pessoal fica aí atolado nessas briguinhas superficiais, quando a ciência está dobrando os seus joelhos diante de uma realidade inquestionável. Houve um tempo para tudo. E a gente tem que abraçar esse argumento e usá-lo para defender a nossa fé na verdade, e não ficar atolado em brigas superficiais que não têm um valor ali no nosso diálogo contra o materialismo. O método do Criador é tão belo, preciso, perfeito, que merece admiração em qualquer instância, seja qual for o seu método. Ele é quem escolhe a técnica do quadro. O que importa é que a gente pode ver, e a gente ver a própria ciência encurralada, tendo que reconhecer a mão deste pintor. Lá em Gênesis 1:1, então nós voltamos a repetir, a palavra do Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui está, no princípio, Deus criando, referindo-se ao fluxo do tempo, ao início de minutos, segundos, minutos, horas, séculos, milênios. A partir daquela instância, tudo passou a acontecer no princípio, e em seguida criou os céus e a terra, aqui representando todo o espaço e matéria, meus irmãos. A física agora reconhece que tudo surgiu a partir de pura energia. Aquele momento único, não havia matéria, não havia nada físico. A partir daquele momento único, singular,
naquela singularidade, havia pura energia. E o que é interessante, e o que a física também e a ciência reconhece, é que aquela energia pura que havia também continha toda a informação das coisas que surgiriam daquele momento até agora também. Toda informação estava contida ali. É como se pegasse o código de um computador que está compresso e de repente se expande e tudo passa a acontecer a partir de um único momento, a declaração haja, e então houve, e tudo passou a acontecer. É engraçado, a ciência hoje reconhece que era da energia e a informação contidas numa única singularidade. Hebreus 11, versículo 33, nos fala sobre isso, meus irmãos. Aqui nós lemos a palavra do Senhor em Hebreus 11, versículo 33, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Não havia matéria, não havia coisa, não havia nada, nulo, do nada passou-se a acontecer. Eu não vou ficar tomando muito tempo aqui para falar sobre detalhes científicos, mas um outro argumento perfeito, tremendo para se usar, é do ajuste fino. Ele é um argumento fortíssimo também contra o materialismo, mas os irmãos podem estudar sobre isso depois. Mas tem muito a ver com a informação que foi criada logo no início, na singularidade. Veja outro detalhe sobre a expansão do universo, que se encontra também em Isaías 45, versículo 12. Isaías 45, versículo 12. Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus, eu dispus o seu exército de estrelas. Deus declarando aqui que foi Ele que estendeu também o universo, que inclusive foi algo que só recentemente eles tiveram que reconhecer, é que o universo está em constante expansão. Não existe sinal algum de que o espaço está entendendo que vai começar ou que começou em nada, que ele vai começar a regredir. Que seria a impressão, devido à matéria, eventualmente essa expansão acabaria e voltaria a se contrair o universo. Não, ela continua em plena e contínua expansão também, e tem muito a ver com o que o Senhor falou do expandir, do dispor, estender os céus dessa maneira. Mas essa expansão do universo tem a ver com o último ponto que nós vamos também falar com os irmãos, que tem a ver com entropia. O verbo aqui, estender, estava já presente na Bíblia, já no passado, e agora, recentemente, é que foi confirmado. Isso agora na época em 1920 é que foi confirmado também a expansão do universo. Só para você perceber que essa ideia da expansão do universo está está diretamente conectada com as observações de Hubble e do desvio também da luz. Muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos como se Deus estivesse preso. Como nós estamos? Limitado a questões do tempo, limitado a questões físicas, e a gente, na nossa fé como cristãos, nós também deixamos que Deus seja limitado a tudo isso que há. E eu quero que os irmãos lembrem que agora que nós sabemos que Deus criou todas essas coisas de maneira tão perfeita, e Ele tem se revelado através das observações da própria ciência, que é uma outra coisa interessante também, que Deus abriu uma janela no tempo e espaço para permitir que o homem conseguisse, pelos seus cálculos, chegar à conclusão sobre o método da criação dele. Isso é um outro ponto que poderemos, talvez, eventualmente conversar com os irmãos a respeito do mesmo. Mas Ele criou o universo a partir do nada. E por que na nossa própria vida, na nossa própria experiência e relacionamento com Ele, por que nós deixamos que o nosso Deus seja limitado na nossa pequena fé, a nossa impressão de que Ele não pode fazer coisas? Veja, os discípulos estavam ali remando contra a tempestade. Estava recentemente conversando com os irmãos sobre isso também. Eles estavam remando contra
a tempestade, contra os ventos, contra as dificuldades que haviam. Eles estavam desesperados, pensando que eles iriam morrer, mas Jesus estava ali naquele barco. De repente, o Senhor do universo se levanta daquele barquinho, o Deus encarnado, ele se levanta e ordena que os ventos parem, ordena que os mares se acalmem, e então tudo está em paz. E eles ficam abismados: quem é este homem que pode fazer tais coisas? Hoje, muitas vezes nós paramos e nós pensamos que com os ventos, com a tempestade, com as ondas, que vamos perder o controle de tudo que há, quando na verdade o mesmo Criador tem controle sobre tudo. O mesmo que criou os céus e a terra, o universo, as estrelas, o sol, tudo que há, inclusive o tempo, é o Deus que está conosco dizendo: eu controlo todas as coisas. Na nossa vida, esse Deus Criador é o mesmo Deus que nos ama profundamente, preciosamente, como Pai, e que toma conta das nossas vidas. A soberania de Deus sobre o universo, o Criador do universo, é o mesmo que está no controle das nossas vidas. Estamos vivendo em tempos de turbulência, existe guerra, um rumor de guerra, existe perseguição, existem coisas feias no mundo, muitos problemas, certamente, mas o nosso Deus Criador também é o nosso Pai, que nos ama e toma conta de cada um de nós. Por séculos, meus irmãos, as Escrituras já estavam esperando para que a ciência chegasse ao que ela dizia. Existe outro ponto aqui que é muito poderoso, é a nossa própria história. Gênesis 3, versículo 20, nos fala que Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Esse ponto aqui é fortíssimo também, porque a gente pode dizer: não, é coincidência ali que a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas. Uma coisa aconteceu. Mas aí depois da história, já avança um pouquinho, a gente vê que Deus criou o homem. Mas não somente isso, existe um gargalo na história, conhecido como, para os seculares não, mas para a gente conhecido como a Arca de Noé. E entraram ali 3 famílias, as quais seguiriam toda a humanidade, os 3 filhos de Noé. Sabe de uma coisa? Recentemente, a ciência descobriu que isso é um fato. Não somente existe no início um Adão e uma Eva mitocondrial e um Adão cromossomial, como são chamados, mas também existe a realidade, meus irmãos, de que existem nós genéticos na árvore genética, onde desses branches, ou dessas famílias, se estende todo o restante da humanidade também. Mas nós vamos chegar aqui. Eu estou começando a perder o meu tempo aqui, eu estou ficando um pouquinho agitado, achando que eu não vou conseguir passar por tudo. Os cientistas utilizam modelos de genética de população e argumentam agora que, inclusive, existiu realmente um Adão e uma Eva. Agora, não é reconhecimento de que a Bíblia está certa. Em primeiro lugar, sabe o que eles fizeram? Eles disseram: não é o Adão e Eva que vocês pensam, não. Eles estavam separados por milhares de anos. Impossível eles terem vivido, não era um casal. Aí, mais recentemente, o que é que se revelou? Não, eles viveram mais ou menos na mesma época. Então é impossível negar que eles estiveram presentes também na mesma época. Não, peraí. Mas eles estiveram uma região e outro na outra. Aí ficam de toda maneira tentando negar um fato geneticamente comprovado. Aconteceu o fato de que toda a humanidade que existe hoje partiu de uma Eva mitocondrial e de um Adão cromossomial. Aí eles tentam também dizer: não, mas antes existia uma população muito grande de pessoas, mas só que por coincidência, somente um homem e uma mulher conseguiram estender até hoje o seu DNA, a sua herança genética. Meus irmãos, a gente escuta esses argumentos e a gente diz: espera aí, isso é ridículo.
Por que rejeitar tanto algo que a ciência fala? Inclusive, mesmo que fosse só esse o argumento, como é que a Bíblia já no passado declararia algo que a ciência hoje comprovaria? Não somente que existe, houve o tempo o início do tempo e do espaço, mas existiu também uma Eva e um Adão, mas também que existiram 3 mulheres, esposas dos filhos de Noé, das quais partiu-se toda a população que hoje vive na face da terra também. É coincidência demais. A narrativa secular luta com unhas e dentes para negar a convergência deste Adão e Eva no passado como origem para a humanidade. Tentam separar cronologicamente esses indivíduos, tentam usar argumentos de gargalos genéticos também. A existência desses pontos de convergência confirmam, na verdade, que a diversidade genética global não emergiu de populações isoladas, de povos isolados, mas sim foram dependentes de um homem e de uma mulher exclusivos. E é interessante que essas descobertas são recentes, mas a Bíblia já havia falado há muito tempo atrás de um Adão e de uma Eva. Há muito tempo atrás já havia dito tudo sobre isso. Veja Gênesis 1, versículo 27, o que nos diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A árvore genealógica humana funciona como um funil que aponta inevitavelmente para este casal aqui. E longe de ser contraditórios esses dados genéticos, meus irmãos, de convergência, eles servem como uma assinatura biológica dos eventos descritos lá em Gênesis. Estão dizendo, peraí, aconteceu uma coisa muito parecida com o que a Bíblia fala. Será que é coincidência ou será que é um relato verídico? Eu prefiro acreditar que a Bíblia já estava falando algo que sabia ser verdade antes da descoberta recente, por algo que eles nem sequer sabiam que existia, que era DNA, cromossomo, ou existia nada desses testes que uma vez aconteceriam, como nós vemos hoje. Faz um exame genético para saber quem é pai, quem é mãe, para saber quais são os meus avós, para saber de que população é que eu vim. Isso hoje é comum. Gênesis 9, versículos 18 a 19, também nos dizem: os filhos de Noé saíram da arca, que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, veja, a partir deles toda a terra foi povoada. É coincidência demais. Se você chegar para alguém, você pode dizer: peraí, como é que a Bíblia falou sobre tudo isso antes da ciência descobrir? Falou que havia um Adão e uma Eva, falou que havia também uma convergência em 3 famílias no passado. É muita coincidência, ou então é a verdade. E isso são conhecidos, essas 3 famílias são conhecidas como os 3 principais troncos de DNA mitocondrial humano, e eles apontam justamente para Sem, Cã e Jafé, como nós falamos aqui. E a própria Bíblia fala que eles foram os que repovoaram a terra, aponta para 3 ancestrais femininas principais, as esposas desses filhos de Noé. Essas 3 linhagens parecem ter começado a se densificar exatamente no mesmo ponto na história humana. E o repovoamento da terra após o dilúvio acontece através de 3 mulheres. Meus irmãos, a ciência está descobrindo algo que ela preferia não ter descoberto. Sabe que antigamente eles preferiam acreditar que, a população humana surgiu de diferentes comunidades independentes. Aí depois a gente vê aqui, peraí, convergem todos em um único casal. Não, mas não é o mesmo casal, não é no mesmo tempo. Mas aí depois a ciência fala, não, eles viveram na mesma época. Não, eles têm realmente a mesma possibilidade do que a Bíblia já falava há muito tempo atrás. Se nós tratamos o relato bíblico como uma hipótese científica formulada há milênios, a probabilidade dela acertar no escuro os 2 principais pontos de estrangulamento genético da humanidade, meus irmãos, é altamente improvável, é impossível. Quando a coincidência se repete em muitos
em múltiplos níveis, meus irmãos, ela deixa de ser coincidência e passa a ser evidência. Enquanto o secularismo, meus irmãos, tenta de todos os modos apagar as evidências de que o ser humano é uma criação especial, de que o ser humano foi formado pelas mãos de Deus, que o ser humano foi feito à imagem e semelhança do Senhor, e que Ele criou essas famílias para carregarem adiante a sua imagem, o secularismo tenta a todo custo apagar a imagem de Deus, tirar a perfeição, a qualidade especial do homem, fazê-lo parecido com insetos, como alguns argumentos ateístas dizem. Não, o homem simplesmente deu sorte na loteria, ele desenvolveu melhor porque deu mais sorte que uma ameba, ou seja, qual for o argumento possível, mas na verdade Deus fala, você é especial, ou como diz o cântico, você tem valor. Nós temos valor porque Deus nos fez, e a gente precisa abraçar essa realidade. No mundo que a gente vive hoje, a gente vê o pessoal cada vez mais perdendo a esperança, a gente vê os suicídios, a gente vê o abandono, a gente vê os maus tratos, a gente vê a crueldade que há, a gente vê coisas inclusive que surgiram como o que é conhecido como eugenics, né? Ou a escolha por raças perfeitas, como sendo algo procedente naturalmente de uma crença materialista. Mas Deus diz, cada um que há, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, daquele que está aqui, daquele que está do outro lado do mundo, todos têm o mesmo valor, porque a imagem de Deus está neles. E nós mesmos não podemos deixar que o inimigo apague essa realidade da nossa mente e nos faça esquecer que o Senhor nos ama, porque Ele nos criou especificamente como somos, como o salmista disse, Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, preocupado exclusivamente com a qualidade da sua criação em nós. É por isso que nós nos preocupamos tanto e temos que nos preocupar em levar adiante a boa mensagem do Evangelho da salvação que há. Inclusive, abrindo mais um parênteses, se você tem falhado no evangelismo, hoje de manhã nós falamos sobre isso, é sua responsabilidade. Quantas pessoas você tem evangelizado? Quantas pessoas você tem convidado para vir escutar a palavra do Senhor? Se você tem falhado nisso, você tem negado uma ordem de Jesus Cristo, que disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E por que o Senhor falou isso? Porque todos temos valor aos seus olhos. Todos. E Ele quer que todos sejam salvos. Não falhe com a sua responsabilidade de evangelizar, de pregar o evangelho, de convidar vidas para escutar do Senhor Jesus Cristo. É ovelha que cria ovelha, é o que foi falado hoje na escola dominical, não é? É ovelha que cria ovelha. Faça a sua parte. Voltando aqui à palavra do Senhor, a história desse cuidado e do amor do Senhor está escrito no nosso DNA. E a história tem comprovado, desde Adão e Eva, aos filhos de Noé, seguindo até hoje, está escrito ali, minha criação, minha criatura, meu filho, foi feito por mim. É a assinatura de Deus, lá dentro, no nosso DNA, escrito ali. E mais um parênteses, o DNA, meus irmãos, é mais outro argumento tremendo para falar de Deus, porque ele literalmente é informação compactada, é um livro completo de amor de Deus escrito no nosso interior, mas não vamos nos tardar aqui, a gente precisa seguir adiante. Por séculos, meus irmãos, as escrituras já estavam esperando para que a ciência chegasse ao que ela dizia. E para concluir, nós vamos chegar no fim. E literalmente, o fim é o último argumento tremendo para se usar contra qualquer materialismo e secularismo de hoje. A gente vê, é o início de tudo, a criação, a gente vê o outro, a nossa história genética, e a gente vê o fim de todas as coisas. Esse é um dos fatos que eu mais gosto, e tem a ver com a entropia do universo, o desgaste do universo. O Senhor, por que é tão bom para mim?
Porque a Bíblia fala que tudo isso vai ser apagado e nós teremos uma nova criação com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é uma palavra de esperança para nós, mas para o mundo, para o secularismo, isso é uma mensagem que traz uma tristeza tremenda. Não existe esperança, porque fala justamente que não somente o inseto, não somente o ser humano, não somente a terra, não somente o sol, mas o próprio universo e o próprio tempo, eles estão com a data marcada para serem consumidos e anulados da existência. Isso se chama de entropia. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Você pode ter estudado lá ainda no high school, no passado. Afirma que a entropia ou a desordem de um sistema fechado sempre tende a aumentar. E se você for conectar com o início, como nós mencionamos, lá na singularidade, no início de todas as coisas, existia a ordem perfeita, existia com perfeita informação, perfeita energia, ou a perfeita declaração, a palavra de Deus perfeita ali, a partir do qual tudo foi formado. A partir daí, deu-se início à entropia, ao desgaste de todas as coisas, da ordem máxima a completa desordem que nos espera no futuro. A física não possui uma explicação puramente materialista para explicar porque o universo começou de um estado tão organizado e cheio de informação útil. Não consegue explicar. Aí você pode dar um tapa na cara de qualquer um com um argumento desse e dizer: você não consegue explicar. E se não consegue explicar este tremendo milagre, então qualquer argumento que procede daí é nulo, é simplesmente especulação. Para muitos isso remove o acaso da equação e deixa apenas a opção de uma vontade consciente, a vontade daquele que estava fora do tempo e do espaço, e aquele que não sofre também desgaste, continua sendo o mesmo por todos os séculos, amém. Este é Deus. Essa é uma das conexões mais diretas entre a física e o texto bíblico, meus irmãos. O mundo teve o início, a nossa genética teve o início, e tudo terá um fim. Já declarado na Bíblia. Isso significa que o universo não é uma máquina perpétua, ela está se desgastando continuamente, a sua energia está se esgotando também, e os cientistas não queriam aceitar essa realidade. Seria muito mais fácil acreditar que tudo continuaria do mesmo jeito, mas não é assim. Enquanto muitas cosmologias antigas e a própria ciência viu o universo como cíclico ou eterno, a Bíblia já descrevia como possuía um início, um processo de envelhecimento e, por final, degradação material e um fim. A descrição bíblica de que o céu e a terra envelhecerão como um vestido é uma analogia perfeita para o aumento da entropia. Veja o que fala a palavra do Senhor no Salmo 102, versículos 25 a 26. Eu espero que eu não esteja perdendo os irmãos aqui nos argumentos. Depois podem me procurar se você tiver alguma dúvida, mas use esses argumentos. Qualquer professor que vier com lorota dizendo que a Bíblia não é verdade, é história de carochinha, você pode dizer: olha, a ciência tem provado a Bíblia. Tem provado, literalmente tem provado a Bíblia, e eles não têm argumento para descartar a realidade das Escrituras dessa maneira. Tentam fazê-lo, mas não conseguem. Salmo 102, versículos 25 a 26. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Veja, a própria palavra do Senhor já dizia: tudo isso um dia vai se acabar, mas o Senhor vai permanecer eternamente o mesmo. Amém? A ciência moderna descreve que no fim do universo a própria estrutura da matéria vai eventualmente se desintegrar. Veja o que Hebreus 1, versículos 10 a 11 também nos dizem, para você ver que a Bíblia contém, ela não está preocupada em nos ensinar ciência, mas ela já continha essas verdades e nos leva a humanidade hoje a ser confrontada com essa realidade. Ou aceita o que o Evangelho da natureza declara,
ou continua negando na ignorância? E também diz: do princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Veja a palavra do Senhor confirmando o que estava lá no Velho Testamento e agora no Novo Testamento, dizendo exatamente a mesma coisa. E é interessante que a palavra fala que tudo isso está sendo corrompido. Isso é entropia, isso é o desgaste que nós mencionamos aqui. Começou-se em plena ordem e está agora cada vez mais se corrompendo, dissolvendo, se desfazendo. E o que é que a palavra do Senhor diz aqui? Ela usa a mesma palavra que usou lá em Gênesis 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim, ou seja, bara, Deus criou. Esse ato de criar é fundamental para a nova criação de Deus. A palavra do Senhor diz aqui que Ele também vai formar novos céus e nova terra. Isaías 65, versículo 17, veja como Deus não somente criou no início, mas agora vai formar novos céus e nova terra, e muitas dessas regras que vemos na natureza serão remodeladas para trazer algo perfeito e imutável. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Amém? Glória a Deus, que palavra de esperança para nós. E continua falando também em Apocalipse 21, versículo 1, nos trazendo a esperança, nos trazendo a garantia de algo melhor, nos fazendo reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele tem o melhor presente preparado para aqueles que o amam. Amém? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Glória a Deus. Novos céus e nova terra. O que era no passado já não será mais, e agora algo perfeito, eterno e incorruptível serão a nossa herança para todos aqueles que amam o Senhor amado. Uma palavra de aviso para a gente: vamos continuar perseverantes na nossa fé. O que o mundo tem para oferecer tudo vai se acabar sem sentido e sem razão. Tudo foi criado ou passou a existir sem sentido e sem razão. Você não vale mais que um inseto. É isso que o secularismo tem para oferecer. Mas em Jesus Cristo nós temos algo especial. Não somente Ele diz: você foi feito por mim, eu criei tudo que há para você, mas eu te amo profundamente, e eu tenho uma herança preparada para você, novos céus e nova terra preparados para aqueles que o amam. Meus irmãos, isso valida a exortação bíblica que não devemos colocar o nosso coração naquilo que é passageiro. Isso tudo está se desgastando. A roupa que você está vestindo, você sabe, a traça come, os buracos surgem, ela se desgasta, se rasga, envelhece. A riqueza que você tem vai-se embora, você não vai levar nada para lá. Tudo o que há, inclusive a própria terra e o próprio universo, o próprio sol, tudo que existe, está se desgastando. A ciência confirma isso, é fato. Mas o Deus da perfeita ordem, lá da singularidade, é o mesmo Deus que diz: eu vou restaurar todas as coisas, e tudo será perfeito eternamente pela minha ordem e o meu mandamento. Novos céus e nova terra para aqueles que me amam. Inclusive a palavra do Senhor fala que nós também teremos novos corpos, incorruptíveis, à semelhança do nosso Salvador amado. Se você tem se esquecido dessa verdade e lembrado, pensado demais nas coisas do mundo, por favor, tire o coração daquilo que é corruptível, daquilo que se estraga, perece e fica para trás. Coloca a sua mente no Senhor, coloca a sua mente nas coisas do reino e da glória. Essa idolatria por parecer jovem,
pela estética, pela acumulação de bens, pelo ter coisas, tudo vai ficar para trás. Precisamos investir naquilo que não se desgasta, do que é eterno, no seu relacionamento com Deus, no seu testemunho de vida, no reino de Deus. O nosso consolo e a nossa promessa são eternas. Nossa esperança não está no remendo deste universo aqui. O Senhor não vai pegar e colocar a gente de volta para viver nesse mundo que há, como muitos acreditam. Não, Ele vai pegar e nos dar um novo presente, eterno e incorruptível. Viva com os olhos no novo céu, não na velha terra. Lembre que o desgaste atual é apenas o prelúdio para uma nova realidade sem dor e sem defeitos. Por séculos, as Escrituras já estavam dizendo, já estavam esperando que a ciência chegasse lá para o que ela dizia. Veja, eu estou na conclusão agora, meus irmãos, não fiquem desesperados, estamos acabando agora. Um astrônomo e físico conhecido, o nome dele é Robert Jastrow. Ele foi um cientista agnóstico, não cria em Deus, e muito famoso. A frase que ele deixa no final de um dos seus livros, conhecido como Deus e os Astrônomos, ou seja, God and the Astronomers, publicado em 1978, é interessantíssimo e fala para você o que a palavra do Senhor já nos diz há muito tempo atrás. Veja, ela diz: para o cientista que viveu pela sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais alto, e ao puxar-se sobre a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há séculos. I'm going to read it in English for you too, because it's so special. For the scientist who has lived his faith in the power of reason, the story ends like a bad dream. He has scaled the mountains of ignorance. He is about to conquer the highest peak. As he pulls himself over the final rock, he is greeted by a band of theologians who have been sitting there for centuries. Um cientista agnóstico faz essa declaração aqui dizendo: não é possível. A gente fez todos esses rodeios para tentar ignorar o que a Bíblia dizia, e no final de tudo, a gente é forçado a reconhecer o que a Bíblia já dizia. Glória a Deus. E olha que não é um crente que está falando isso, não, é um agnóstico. A fé cristã não é um salto no escuro, mas é um salto na luz. E não se intimidem de defender a sua fé, seja no high school, seja na universidade, seja no seu trabalho, com os seus amigos, onde for. Defenda a sua fé, ela é digna de confiança. Não se envergonhe de professar o seu Senhor, mesmo que arrastados. Este mundo está tendo que reconhecer os sinais dos atos de Deus. Lembre do pintor e do quadro, da criação. Não importa o tempo que leve ou as dificuldades que surgirão, ele está pintando algo belo na sua própria vida também. Embora as leis da física nos mostrem um universo que envelhece e caminha para o desequilíbrio da entropia, a palavra de Deus nos oferece a garantia de que o desgaste é apenas o prelúdio. É simplesmente o sinal do que está por vir, da nova criação. O mesmo Deus que iniciou o tempo com tanta precisão na matemática, na física, na química, tudo revela a mão de Deus, a assinatura de Deus. Ele é o mesmo que promete substituir esta matéria corrompida em uma realidade de glória e justiça eternas. Viva com os olhos postos na eternidade, meus irmãos. Pregue o Evangelho. Ajude a ter vidas salvas pelo nome precioso de Jesus Cristo, porque esta é a nossa missão. Estamos aguardando juntos com alegria o cumprimento das promessas do Senhor, porque o mesmo que declarou e tudo se fez, é o mesmo que vai cumprir as suas promessas e fazer algo novo em nossas vidas também. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Por favor, se coloque de pé. Agora nós vamos fazer uma oração enquanto o grupo de louvor nos conduz em adoração, e eu vou estar aqui à frente orando por você. Se você tem falhado, escute bem, se você falhou
e seus olhos estão muito nas coisas do mundo, estão colocados aqui naquilo que é passageiro, se você tem se esquecido do amor do Senhor, se você tem se esquecido como você é especial aos olhos do Criador, eu convido você aqui à minha frente. Se talvez você ainda precise tomar um passo e dizer: a minha vida está nas mãos do Cordeiro de Deus, aquele que controla tudo que há, agora é o momento que eu vou orar por você. Eu vou estar aqui à frente, não no meu nome, mas no nome daquele que é perfeito, que é todo poderoso, aquele que nos ama profundamente e ama você profundamente, amém? Vamos adorar, e enquanto louvamos, eu vou estar aqui à frente. Pai amado, agora escuta a nossa voz, a nossa oração. Nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua palavra, que é tão cheia de riquezas, e cada vez mais que mergulhamos, cada vez mais que a ciência avança, mais vemos, ó Senhor, que o Senhor sabe o que está fazendo, não somente na criação, mas nas nossas vidas também. Vem, Senhor, e faz a tua obra se cumprir em nós, o que há de mais belo e mais rico no teu propósito se cumpra em nossas vidas, Senhor amado, pois é o que pedimos em teu nome. Queremos viver na esperança e não no desespero de um mundo que perece sem Jesus. É o que pedimos em teu nome, Senhor amado. Amém e amém. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará.
Gostaria de convidar os oficiais a virem à frente. Nós não tivemos a oportunidade de apresentar logo no início do ano. Eu gostaria de apresentar agora. Então, em primeiro lugar, os presbíteros venham à frente para a igreja ficar conhecendo. Em seguida, eu vou convidar os diáconos também. E os irmãos lembrar que são esses homens e mulheres que trabalham para a glória do Senhor aqui na igreja. E os presbíteros, como os irmãos sabem, são aqueles que são responsáveis pelo pastorear da igreja e decisões que são tomadas na igreja, disciplina da igreja. Estejam, por favor, orando e ministrando a graça do Senhor sobre suas vidas também. Agora, é importante lembrar que as decisões que são tomadas na igreja, o propósito é de abençoar também a casa do Senhor como todo. Eu gostaria de convidar também os diáconos a virem à frente. A gente vai logo em seguida estar concluído com oração, e eu vou convidar todos a descerem para o tempo de confraternização lá embaixo, por favor. Amém? Mas os diáconos podem vir à frente também. Nós vamos estar fazendo uma oração, abençoando as suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Esses irmãos são aqueles que têm trabalhado sem remuneração, sem nenhum benefício, a não ser o benefício da graça do Senhor derramada sobre suas vidas, amém? Eles estão aqui também para ajudar a continuar levando o reino de Deus adiante. Então, vamos colocar de pé, por favor, abençoar os nossos irmãos agora com oração, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei se eu convido já os aniversariantes. Daqui a pouco a gente faz uma oração pelos aniversariantes e conclui também com uma oração. Os irmãos querem levantar as mãos agora, em nome de Jesus Cristo, e não somente agora, mas durante a semana, quando estiver em casa, lembre de orar pelos irmãos também. Pai amado, ver os seus filhos. Pedimos que o Senhor esteja, Pai amado, derramando a Tua graça neste momento, ó Senhor, e neste ano, sobre suas vidas, capacitando para um ano de vitória, de conquistas em Ti, no Teu reino, ó Senhor. E Senhor, capacita, seja em palavra e ações, seja o Senhor engrandecido, ó Senhor, sobre este corpo de presbíteros e diáconos, ó Senhor. Ó Pai amado, porque o que nos interessa, como instrumentos Teus, é engrandecer o Teu nome, ó Pai amado, que o nosso nome caia e o Teu seja elevado, em nome de Jesus Cristo. Assim como disse João Batista, fazemos dele as nossas palavras, ó Senhor. Agora também, Senhor, escuta a oração do Teu povo, que eu vou continuar colocando-os diante da Tua presença e fortalecendo-os, ó Senhor, em espírito, pois pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, agora e sempre. Amém e amém.